Amanhecer de uma nova era. 2. Programação de alto significado espiritual. O dia transcorreu sob expectativa jovial e abençoada. As horas passavam suavemente embaladas pela agradável curiosidade em torno da temática e do labor a que seríamos convocados. Quando a noite desceu sem preâmbulos, um doce perfume de azaleia em flor balsamizava a natureza, carreado pelos ventos brandos. Cintilavam as estrelas no zimbório escuro, confraternizando com o véu de noivado de Selene, permitindo que pudéssemos vislumbrar o planeta querido pelas luzes que fulgiam à distância, representando os santuários de amor nele instalados. Encaminhamo-nos, à hora aprazada, na direção do centro de comunicações, onde o dedicado irmão Hildebrando nos aguardava com o encanto de sua personalidade gentil. O recinto para o encontro era encantador. De reduzida proporção, era decorado com festões laterais, destacando-se o palco ornado de rosas delicadas em arranjo bem elaborado sobre a mesa diretora. Éramos aproximadamente 100 convidados, que logo repletamos o auditório acolhedor. A conversação, em meio tom de voz, dava notícia do prazer dos reencontros, facultando-nos ligeiras notas em torno das atividades a que nos vinculávamos, enriquecidas pela alegria do trabalho de autoiluminação. Nesse ínterim, adentraram-se no recinto o diretor Aurélio, responsável pelo Centro de Comunicações, que fora na Terra um devotado trabalhador na área da engenharia elétrica, havendo deixado um patrimônio valioso em favor da sociedade, que acompanhava nobre e veneranda entidade que irradiava ímpar simpatia. O semblante aureolado por um sorriso encantador, sem qualquer ruído, exteriorizava significativo magnetismo que a todos nos impregnou de imediata afabilidade. Podíamos perceber-lhe a grandeza moral, embora a discrição e a simplicidade com que se movimentava. Mais alguns conselheiros do mesmo setor formavam o séquito fraterno que conduziu o visitante ao lugar de destaque à mesa diretora. O silêncio fez-se natural, enquanto penetrante harmonia vibrava no recinto inundado de suave claridade. Aroma delicado espraiava-se agradável, e após a prece emotiva proferida pelo nosso irmão diretor, teve início a solenidade. Depois de algumas palavras convencionais, o respeitável benfeitor elucidou-nos, sem retórica bombástica nem elogios habituais dispensáveis, como ocorre na Terra. Temos a imensa alegria de apresentar-vos o irmão Evandro, que nos traz oportuno convite, revestido de certa gravidade. Nosso benévolo amigo elegeu a nossa comunidade para a execução de um complexo programa de socorro a uma instituição respeitável, dedicada a Jesus, sob o patrocínio do cantor de Deus, que se encontra sob forte ameaça das trevas. Sem mais delongas, ouçamo-lo. Dirigindo-se à tribuna, o amorável amigo saudou-nos com voz musical em nome de Jesus, explicando-nos: Não ignorais o momento delicado que vivem os nossos irmãos terrestres, particularmente os servidores do Mestre, nas hostes do Espiritismo contemporâneo. Depois da longa noite de perseguições que sofreram os seus pioneiros e apóstolos, assim como dos significativos testemunhos, o movimento expande-se de forma surpreendente,
oferecendo no Brasil, em especial, a concretização da promessa do amorável Mestre a respeito de o Consolador. Inúmeros fatores vêm contribuindo para que a mensagem kardeciana encontre aceitação nos diversos veículos de divulgação da grande mídia, desfrutando de respeito e de consideração. É um momento muito significativo, porquanto algumas autoridades da cultura científica de várias áreas do pensamento aderem à convicção em torno da existência de Deus e da imortalidade do espírito. Declarações respeitosas são divulgadas, sofrendo o bombardeio do ateísmo, sem conseguir intimidar aqueles que se encorajam à definição das suas crenças. Alguns, aquinhoados com o Prêmio Nobel, por exemplo, afirmam acreditar na causalidade inteligente do universo e na realidade da vida de ultratumba. Depois de haverem penetrado nos arcanos das micropartículas, assim como do macrocosmo, concluíram pela não existência de qualquer explicação racional que não seja a do Criador. Concomitantemente, porém, a onda de desrespeito à vida, aos princípios éticos e morais, a avassaladora vulgaridade dos costumes em crescente desenvolvimento, apoiam-se na violência, e uma vaga de loucura varre o orbe, ameaçando-lhe a estrutura moral e espiritual. As aberrações multiplicam-se e os ídolos da alucinação e do despautério arrebanham as multidões hipnotizadas que se entregam às mais estranhas e assustadoras condutas. Compreensivelmente, hordas de entidades primitivas misturam-se com os equivocados e estabelecem-se os terríveis e assustadores processos de obsessão que produzem consideráveis prejuízos sociológicos, psicológicos e morais à sociedade aturdida, que perdeu o conceito sobre os valores espirituais já não mais aceitos. Nesse momento, o magnetismo do amor silenciou, facultando-nos absorver as suas considerações, de imediato prosseguindo. O destempero da cultura é alarmante, enquanto o culto do prazer, sob todos os aspectos considerados, ultrapassa tudo quanto sucedeu nesse gênero até o momento nos diferentes períodos da história. Pais intercambiam licenças morais com os parceiros dos filhos, os lares, na sua grande maioria, convertem-se em bordéis e o desrespeito ao santuário familiar alcança elevados índices de cinismo e degradação, que derrapam na criminalidade de vário porte. Autoridades insanas entregam-se à corrupção, enquanto os cidadãos estorcegam na miséria de todo tipo, sem esperança nem alegria de viver, fugindo pelas armadilhas da depressão, do suicídio, das drogas ilícitas. Sem qualquer sentido masoquista, é lamentável a situação moral dos viandantes carnais, com as exceções naturais que alcançaram pela tecnologia os astros, embora com os pés nos charcos das paixões mais vis. É neste momento que a mensagem de Jesus, desvelada pelos imortais, apresenta-se com caráter terapêutico e libertador. Eis aqui o grande paradoxo. À medida que os profanos fascinam-se pela doutrina iluminativa, não poucos trabalhadores do Evangelho restaurado resvalam para os comportamentos infelizes, demonstrando a própria fragilidade moral e a não real absorção dos sublimes ensinamentos do Senhor. As defecções sucedem-se de contínuo e as quedas pessoais alarmam os neófitos
que se estão aproximando com expectativas inumeráveis, aguardando apoio e orientação, especialmente por meio do vigor do exemplo pessoal. Os desencarnados que exploram os torvos no intercâmbio doentio desfrutam dos espaços mentais desses desavisados para impedir que se cumpram as sublimes promessas de Jesus. Quando não podem alcançar os missionários do bem na atividade divulgativa e vivencial da verdade, tomam os distraídos e presunçosos, os soberbos e autossuficientes para os transformar em pedra de tropeço. Formando grupos que se combatem mutuamente, criando cismas e derivativos falsamente científicos que atendem à sua vaidade e perturbam a boa marcha da saudável divulgação da fé renovada. Infelizmente, as diversas correntes, filhas da perturbação e do orgulho, esgrimem o ódio e a calúnia, transformando o campo de batalha edificante em sítio de combate destrutivo. Novamente silenciou, e pudemos perceber-lhe a emoção na voz e no pranto prestes a escorrer da comporta dos olhos. Prosseguindo, expôs: todos nos rejubilamos com o crescimento e aceitação do espiritismo pelas massas. Nada obstante, um perigo natural ameaça a lavoura do bem. Trata-se de muitos daqueles que lhe aderem aos postulados por não se encontrarem em condições emocionais de assumir as responsabilidades que lhes são conferidas pelas circunstâncias, e pessoas desprovidas de bom senso facultam que surjam problemas de comportamento e dificuldades que poderiam ser evitados. É natural que muitos dos aderentes à mensagem sintam entusiasmo e entreguem-se com ardor à sua divulgação e vivência das novas propostas libertadoras. No entanto, como é compreensível, advêm os enfrentamentos, os desafios que se mesclam com as problemáticas pessoais, e logo esmaece o júbilo e surgem as observações negativas a respeito do próximo, surgindo contrariedades quando não são aceitas algumas das suas sugestões ou diretrizes, não poucas vezes inspiradas pelos inimigos desencarnados do ideal. E aparecem os partidos na grei, as dissensões infelizes, as deserções. Pior ainda, quando ocorrem pensamentos a que atribuem alta magnitude e surge a tentação de corrigir o pensamento exposto na codificação espírita, de alterá-lo, de adaptá-lo aos tempos modernos, de criar correntes que se comprazem com o frívolo, o social, ou pretensamente afirmam ser um passo adiante numa falsa conquista de contemplação. Esse perigo já se manifesta e cresce como escarracho que se fixa nas raízes da planta boa e que, ao ser arrancado, extirpa a do solo também. Torna-se urgente que providências sejam tomadas, a fim de que não ocorra o mesmo que sucedeu ao cristianismo nascente, quando subiu ao trono imperial de Roma, expulsando Jesus de sua companhia, ou como aconteceu com Lutero e sua doutrina, quando outros que se fizeram reformadores passaram a adaptar ao seu modo de entender o evangelho de amor, que deveriam seguir sem excessos de formalismos ou de complicações teológicas, disfarçando a própria vaidade e acreditando-se fundadores de religiões. Esse combate é de largo tempo, remontando aos primórdios do pensamento muito bem exarado na rebeldia de Lúcifer contra Deus, conforme o mito bíblico. Sucede que as paixões inferiores em predomínio no espírito durante o seu desenvolvimento intelectual e moral não cedem às sublimes conquistas do amor
sem grandes embates e sacrifícios. Nesse momento, instalando-se as anomalias morais do prazer exorbitante, o intercâmbio doentio entre as falanges do mal e as criaturas humanas distraídas predomina em contínuas vitórias. Houve uma nova pausa nas reflexões, de modo que pudéssemos perceber a gravidade do programa a seguir enunciado. Certamente, a transição planetária opera-se inexoravelmente, mas poderia caracterizar-se por menos contributo de dores conforme vem ocorrendo por opção humana. Os missionários do amor e do conhecimento, que vêm envergando a indumentária carnal, e aqueles outros que logo mais os seguirão, necessitam de encontrar joirado o terreno humano, a fim de ser acelerada a realização sublime. De certo modo, todos conhecemos esse labor sacrificial e estamos relativamente acostumados à faina da paciência e do trabalho. Ao santo de Assis foi feita urgente solicitação de socorro por antigos discípulos seus na Úmbria dos dias passados, que se reencarnaram com o objetivo de erguer uma instituição terrestre moderna dedicada à caridade, sem fugir à simplicidade do seu amoroso coração. Profundamente sensibilizado, ele fez-se benfeitor do projeto e intercedeu junto a Jesus, suplicando-lhe as bênçãos em favor da sua realização. Lentamente, os obreiros foram renascendo no corpo físico, reencontrando-se uns com os outros, reconstruindo a família espiritual da qual provinham, e surgiu um amanhecer de esperanças para os sofredores do mundo físico. A obra materializou-se sob as luzes de O Consolador, tornando-se uma referência de dedicação a Jesus em ambos os planos da vida. Amigos devotados que permaneceram em nossa área de ação passaram a inspirá-los, a protegê-los, a enviar cooperadores abnegados para os auxiliar. À medida que crescia, a sociedade passou a enfrentar dificuldades superlativas que foram vencidas com altivez cristã e vêm beneficiando milhares de espíritos. Núcleo de trabalho para obreiros de nossa esfera adquiriu o selo da mansidão do Mestre, que tem conhecimento do seu significado espiritual. Multidões são beneficiadas pelas ações meritórias, pelas instruções doutrinárias, pelos serviços evangélicos realizados. Obsediados recuperam-se das perseguições e aderem ao trabalho de amor. Depressivos entregam-se à laboroterapia e a ignorância é esclarecida mediante as luzes da educação. Compreensivelmente, vem despertando grande simpatia, enquanto que também vem inspirando as animosidades dos ciúmes doentios, das competições desenfreadas da vaidade, das críticas contumazes e amargas, bem como de perseguições francas e desvairadas. No entanto, resiste como a embarcação segura, bem conduzida na tempestade, graças aos nautas que a comandam com amor e simplicidade. Incluída no mapa das instituições nobres que irão contribuir em favor da grande transição planetária, conforme já vem sucedendo, chamou a atenção dos tradicionais inimigos do Senhor Jesus, que agora se voltam com decisão para derrubá-la. Porque os seus membros unem-se na fé e no trabalho, vêm acompanhando-os, aguardando qualquer falha que surja, a fim de penetrarem na fortaleza em que se constitui, minando-a interiormente. É o que agora vem sucedendo lentamente. A presunção e a rudeza de uns dos seus membros, ambicioso e infantil, insensato e agressivo, passaram a impor-se, gerando inquietação e tornando-se a brecha moral
para a invasão do Senhor da Sombra, entidade infeliz que, desde o século XV, tornou-se adversário de Jesus. Nota 1. Vídeos capítulos 19 e 20. Preparação para o Armagedon espiritual e o enfrentamento com a treva, do nosso livro Transição Planetária. Editora Leal. Nota do autor espiritual. Pessoalmente, passou a comandar a mente do companheiro invigilante e notamos a gravidade do momento. Os bons trabalhadores dão-se conta do perigo e estão buscando inspiração para providências imediatas, antes que sejam causados danos irreversíveis, e em oração têm apelado para o pobrezinho de Deus, que assume o comando geral da instituição, havendo-nos convocado para a delicada tarefa de remoção do obstáculo com socorro ao desvairado, já que o Pai não deseja a morte do iníquo, mas sim a da iniquidade. Uma programação está elaborada, incluindo-vos a todos que ireis a diferentes sociedades espíritas auxiliar os abnegados servidores do Messias Nazareno, enquanto que nós outros, e pequeno grupo, iremos inicialmente atender a nau em quase sossobro e outras tarefas posteriores. Mais tarde, após esta reunião, o nosso irmão Hildebrando enunciará os nomes dos nossos companheiros e serão formadas as demais equipes que seguirão conosco à Terra para o trabalho de amor e de proteção aos queridos servidores fiéis à verdade. Que o Senhor nos abençoe o empreendimento fraternal e nos ajude a servir conforme Ele o fez em relação a todos nós. Paz sempre em nossas vidas com Jesus. Quando retornou à mesa, harmonias siderais invadiram o recinto e delicadas pétalas de luz caíram sobre nós, desaparecendo em contato com o nosso corpo, penetrando-o com balsâmica energia. Emocionados e absortos na contemplação de cenas que se apresentavam num grande painel acima do palco, estávamos todos profundamente comovidos. Tratava-se de um espetáculo no Circo de Roma, nos primórdios da fé cristã, quando os mártires eram atirados à arena para o holocausto. Sensibilizados, não podíamos dominar as lágrimas e a imensa gratidão a esses heróis do amor e da santificação que se imolaram em favor da divulgação do Evangelho de Jesus naquele áspero período. As lutas continuavam muito mais amenas e estávamos sendo convidados à entrega ao inolvidável Rabi. A nós todos não havia outra alternativa, exceto seguir-lhe o exemplo.